Oi, amores, tudo bem? Terceiro ano. Vamos na nossa aulinha de quarta-feira, dia 11 de novembro, data comemorativa. Vocês sabem que as datas comemorativas, algumas não tem no livro de vocês. Então, tia fala à parte, não é isso? Então, hoje, dia da proclamação da República, 15 de novembro, 1889. Foi o dia da proclamação da República, foi no dia 15 de novembro de 1889. Então vamos ver agora, vou explicar a vocês. Você lembra que no dia 7 de setembro teve a independência do Brasil, certo? Teve a independência do Brasil. Hoje é diferente, é proclamação da República. Tem muita gente que confunde essas duas datas, então preste atenção. Proclamação, independência. Independência foi quando Dom Pedro deu o grito de independência ou morte, que o Brasil ficou livre de Portugal. Aqui já é diferente, vocês vão ver por quê. Então, Dom Pedro, ele era imperador, certo? Ele foi um príncipe regente, depois ele passou a receber o título de imperador. Então, ele casou, teve um filho, botou o nome de Dom Pedro II, também imperador. Você lembra que eu falei que o pai dele foi embora para Portugal e ele ficou aqui no Brasil? Teve toda aquela história que aí ele foi e fez a independência do Brasil. Então, Dom Pedro, após governar o Brasil por muitos anos, deixou o poder. E pouco tempo depois, seu filho Dom Pedro II assumiu o trono. Então, o que foi que aconteceu? Dom Pedro I, o pai estava doente e ele tinha de voltar para Portugal. Tinha de deixar alguém aqui. Então, ele deixou seu filho, Dom Pedro II, com 5 anos de idade. Não tinha poder nenhum. Então, mesmo assim, ele deixou e teve uma pessoa para responder por ele. Então, os brasileiros insatisfeitos com Dom Pedro II, que não estava fazendo nada que agradasse aos brasileiros, resolveram fazer um movimento para mudar a forma de governo. Por que essa forma de governo? Porque antes, quando era Dom Pedro I e Dom Pedro II, a forma era monarquia. O que é monarquia? Era quem governava era um imperador ou o rei. Mas geralmente aqui ficou um imperador governando. Então sempre era eles que mandavam, era tudo. A ordem era do imperador, certo? Então com isso eles queriam um governo republicano. O que é um governo republicano? Esse era eleito, tinha de se eleger um presidente, não imperador. Então, essa forma republicana seria um presidente que ia mandar. Mas o presidente ia ter que ser o quê? Escolhido pelo povo. O povo ia ter de escolher quem era o presidente que ele queria, certo? Então, com isso, o povo começou a escolher. Então, Marechal Deodoro, esse que vocês estão vendo aqui, ele era um republicano, ele lutava, certo? Para ver o Brasil livre definitivamente de Portugal. Então, o que foi que aconteceu? O povo começou a fazer movimentos para eleger. Então, teve a eleição, quem era que eles queriam colocar? Escolheram Marechal Deodoro da Fonseca para ser o nosso primeiro presidente no Brasil. Então, teve a eleição. Então, Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente do Brasil. Então, no dia 15 de 1889, um militar do Exército, Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República, como vocês estão vendo aqui, a foto de Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o Brasil passou a ser governado por um presidente, certo? Atualmente, escolhemos o presidente através de votos, não é isso? Tem as eleições, o voto é a partir dos 16 anos, 16 anos já pode tirar o voto, tirar o título para votar, certo? E esse ano a eleição caiu na data 15 de novembro, que geralmente não é dia 15, geralmente a votação começa em outubro, geralmente é em outubro, certo? Então aqui está Marechal Deodoro da Fonseca. E temos uma tarefinha no caderno de vocês. Vocês do primeiro, vocês vão completar. Vocês vão completar aí a lacuna. Tem assim, no dia... Qual dia que eu estou falando? 15 de novembro,
comemoramos o quê? O dia de quê? Da proclamação da República. E no segundo quesito tem para vocês relacionarem. Vocês têm Dom Pedro I, Dom Pedro II e Marechal Deodoro da Fonseca. Quem foi o segundo imperador do Brasil? O filho de Dom Pedro I. Quem foi? Dom Pedro II. O primeiro presidente do Brasil. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Foi Marechal Deodoro da Fonseca. Quem foi o nosso primeiro imperador? Dom Pedro I foi o nosso primeiro imperador, certo? Então agora a gente já tem o nosso presidente, temos o vice-presidente. Antes, na época de Marechal Deodoro, só tinha um presidente, mas quando ele saía, sempre ficava alguém do exército num comando. Então essa foi a nossa aulinha. Beijo, fiquem com Deus e se cuidem, gente, tá certo?